aquele que lembra de qual texto pregamos no domingo passado, amém? Só a Mariana que lembra? Só o missionário? Ninguém mais lembra do texto de domingo passado? Louvado seja Deus. No domingo passado nós iniciamos a história de Cornélio, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e nós trabalhamos do primeiro versículo até o versículo de número 22. Amém? Amém. Por isso eu digo, desde o momento da abertura, temos que estar ligados no trono de Deus, com os ouvidos atentos ao Espírito Santo, porque é Ele que vai colocar no nosso coração tudo aquilo que vemos e ouvimos. Abra o seu coração para o Senhor nesta noite e prestem bem atenção na palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade à história de Cornélio, que está no capítulo 10 de Atos, e nós vamos ler do versículo 23 até o versículo de número 33, que diz assim a palavra do Senhor: Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o qual, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo por Deus, ouvir tudo por quanto por Deus te é mandado. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor. Aleluia. Mais uma vez nós suplicamos a Ti, ó Pai. Oh, aleluia. Que os Teus olhos estejam atentos a toda adoração nesta noite. Em nome de Jesus. Que os Teus ouvidos estejam atentos, Pai, ao nosso clamor. Aleluia. Que os Teus ouvidos estejam atentos, Pai, à nossa adoração a Ti. E quanto a esta palavra, Pai, a qual o Senhor confiou a mim, como Teu servo, Senhor, ilumina-me, ó Deus, e capacita-me, Em Pai, nome de Jesus. para que a Tua igreja receba este alimento Em nome de Jesus. diretamente do Teu trono, Em Papai. nome de Jesus. E que esta graça seja derramada sobre todos. Em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor seja cada família aqui Em apresentada. nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. que esse culto é para o Senhor, A glória e honra do teu é para o nome. louvor da tua glória. Aleluia. Seja conosco, Pai, Sim, e Senhor. fale conosco em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluia. Conforme eu disse, nós começamos falando, né? Essa maravilhosa história de Cornélio. Uma história que nós precisamos copiar para nós. Quando eu estava recebendo essa mensagem de Deus para que pregasse a história de Cornélio, eu comecei a receber de Deus uma iluminação que me mostrava dizendo assim, que o homem tem mais ouvidos para ouvir os erros do mundo do que as coisas de Deus. O homem, ele abre mais os ouvidos às coisas do mundo e grava mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Se você prestar bem atenção, quando lança uma gíria, né, que as pessoas volta e meia estão lançando no mundo uma gíria, um palavreado diferente que aborrece o coração de Deus, de repente aquilo vai se alastrando e entra até mesmo pelas igrejas. Até mesmo os crentes precisam vigiar para que não fiquem igualados ao mundo, falando a língua do mundo. E é por isso que Deus está aqui nesta noite, para limpar o nosso coração, para avivar o nosso coração, para abrir a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais, para que não venhamos a captar as coisas que não agradam a Ele. Quando Cornélio estava orando, quando o anjo se posicionou diante de Cornélio, era uma resposta de Deus da fidelidade, da obediência e do amor de Deus que Cornélio tinha por ele. Então, quando Deus manda que Cornélio enviasse a Jope, a cidade de Jope, para que buscasse Pedro, ele estava dizendo nada mais, nada menos que nós precisamos ouvir de alguém que está preparado, que está treinado por Deus, enviado por Deus, para dar para nós aquilo que Deus tem para falar. Toda pessoa levantada e ungida por Deus, que leva a vida com sinceridade, nós precisamos ouvi-la e obedecer. A palavra do Senhor diz na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1, diz assim que não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, não podemos acreditar em tudo que ouvimos, mas precisamos buscar discernimento no Senhor. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É Deus nos advertindo das ciladas do mundo, das oferendas de Satanás. Então precisamos entender que nós não vivemos e não obedecemos aquilo que o homem diz, mas sim aquilo que Deus diz. Porque o verdadeiro obreiro do Senhor, o verdadeiro servo, fala aquilo que Deus manda, fala aquilo que Deus permite, e não fala da carne, mas fala do Espírito. Aleluias! Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz
que no versículo 23, que quando Pedro recebe a visita daqueles homens enviados por Cornélio, ele os hospeda junto com ele, e no outro dia eles partem de volta para a casa de Cornélio, e Pedro leva mais alguns dos seus discípulos com ele. E a palavra diz que no versículo 25, que quando Pedro saiu a encontrar com Cornélio, chegando à casa de Cornélio, quando Cornélio avista Pedro, ele vê que Pedro está ali, acompanhado de seus discípulos e dos seus soldados que ele havia enviado. A palavra diz que ele prostrou-se aos pés de Pedro e o adorou, porque Cornélio não tinha o verdadeiro entendimento. Então Pedro, respondendo no versículo 26, ele fala para Cornélio: levanta, Cornélio, coloque-se de pé, porque eu também sou homem, eu também sou carne, sou pecador como você. Porque a palavra diz que somente a Deus, somente Deus é digno de adoração. Aleluia. Somente o nosso Deus vivo é digno de nos ajoelhar, de nos prostrar diante dele em verdadeira adoração. Eu queria mostrar para a igreja que a atitude de Pedro, ela aponta para nós que nós não podemos de maneira nenhuma nos exaltar nessa terra. Prestem bem atenção. Deus nos criou para sermos pequenos diante dele, para sermos humildes, conforme a palavra do Senhor diz, que Ele é que exalta, é Ele é que decide se vai exaltar ou se vai rebaixar. Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7 diz que nós devemos obedecer ao Senhor, que nós precisamos entender que a adoração é somente a Ele. Antes, Ele dá maior graça, portanto, diz Deus, resiste ao diabo, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus nos ensina que Ele dá graça aos humildes, ou seja, aquele que se coloca como pequeno diante dele. Amém? Coloca os santos para nós, fazendo favor. Sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É o Senhor que disse isso. Então eu preciso pregar para a igreja é aquilo que Deus manda pregar, é aquilo que está escrito nas Escrituras, é que nós precisamos pregar. Quando Pedro vê a humildade, a simplicidade de Cornélio se prostrando diante dele, Pedro está nos lembrando que nós precisamos nos considerar sempre como meninos diante de Deus. Quando João Batista estava anunciando, prestem bem atenção, quando João Batista estava anunciando a vinda de Cristo, olha a responsabilidade que Deus dá a João Batista: anunciar, pregar a preparação do caminho para a vinda do Rei. Olha o que João disse no capítulo 3, versículo 27 e 28 do Evangelho de João. Mesmo João tendo uma credibilidade tão grande diante de Deus, quando perguntaram para João quem era ele, João respondeu e disse:
O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada dos céus. Coloca o 28 para nós. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Glória a Deus. No versículo, ainda no capítulo 3, versículo 30 e 31, olha o que João continua dizendo: é necessário que ele cresça, Aleluia. e que eu diminua. Glória a Deus. João, sendo um homem escolhido por Deus, ele entendeu que somente Jesus era o grande, somente Jesus era digno de ser exaltado, somente Jesus era digno de ser glorificado. E no versículo de número 31, ele diz: aquele que vem de cima é sobre todos. Aleluias. Aleluia. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aleluias. Aleluia, Jesus. O que Deus está mostrando para nós nesta noite, que somente aquele que veio dos céus, ele é sobre todos nós. Glória a Deus. Somente ele é digno de glória, somente ele é digno de honra. Mas quanto a nós carnais, nós falamos das coisas da terra e vivemos das coisas da terra. Mas precisamos entender que Deus quer nos tratar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos preparar, ainda que pequenos, para habitar na glória com Ele. Glória a Deus. Porque quando João Batista está anunciando a vinda de Cristo, ele não ensoberbeceu, ele não se colocou como um grande, um excelente profeta, não. Ele disse: eu devo ser pequeno, eu devo sempre diminuir, mas ele pode crescer cada vez mais diante das minhas atitudes. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que nós não somos dignos de nenhuma glória. Somos dignos de honra, sim. O homem deve honrar o homem. O homem precisa honrar e respeitar o homem, obedecer uns aos outros, mas não somos dignos de ser aplaudidos, de tocar trombeta quando nós fazemos algo de bom. Quem tem que reconhecer nossas atitudes é o Senhor. Ele sim é que vai nos exaltar no momento certo. Aleluia. Aleluias. Aleluia. No livro da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, prestem bem atenção o que Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Precisamos aprender esta mensagem. Quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de quem? Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Por isso que todas as vezes que nós oramos, nós terminamos como? Em nome do Senhor Jesus. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, nós pedimos em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Nós não pedimos nada a Deus em nome do homem. Nós pedimos a Deus para que Jesus possa interceder por nós, a nosso favor, e a nossa petição ser aprovada por Deus através da intercessão do Filho. O Pai o aprova ou desaprova. Aleluia. Amém? Amém. Então nós temos que ter essa convicção que
diante de Deus somos todos iguais, carnais e pecadores, iníquos e falhos. Precisamos todo momento pedir ao Senhor para nos moldar, para que Ele sempre esteja diante de nós e conosco. Nós precisamos entender que Deus jamais pode afastar de nós. Quando nós afastamos de Deus, isso significa que foram nós que recuamos, não Ele, porque Ele jamais abandona. Ele jamais abandona a sua criação. E nós temos também o versículo de número 27, a palavra diz que: e falando com ele, entrou e achou muitos ali que haviam ajuntado, e disse-lhe: vós sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, do maior homem dessa terra, desde o presidente, dos juízes, desde os deputados, desde os vereadores, até o varredor de rua, todos são iguais para o Senhor. Amém. Todos nós temos o mesmo sangue, todos nós temos a mesma matéria, todos nós somos feituras de Deus, imagem e semelhança dele. Apenas somos diferentes quando estamos contaminados com o mundo, mas quando nós buscamos a presença de Deus, nós nos tornamos verdadeiro filho do nosso Senhor. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Versículo de número 30 diz assim: e disse Cornélio: olha, Pedro, há 4 dias eu estava orando, e na hora 9 apareceu diante de mim um homem com vestes resplandecentes, e ele me disse: olha, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Por isso ele me mandou que enviasse alguém a Jope para que te buscasse, para que estejasse junto conosco, para que nós pudéssemos ouvir o que você tem para falar através de Deus. E logo mandei chamar a ti, e fizeste bem em vir, Pedro, porque agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo por quanto o Senhor te tem mandado. Meu Deus, Cornélio agora confirma para Pedro a sua visão, a visão a qual o anjo apareceu para ele na sua oração, a visão a qual o anjo disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas obras também, Deus viu as suas obras e mandou que eu viesse aqui na sua casa, para que chamasse a Pedro, para que Pedro venha à sua casa, e ele vai falar o que você precisa ouvir. De repente, nós pensamos assim: mas se Cornélio tinha essa intimidade com Deus, por que precisava que um obreiro, que um pastor estivesse na sua casa? Porque é diferente, irmãos. Pedro foi preparado, Pedro foi treinado, Pedro foi, como diz, ele foi lapidado. Pedro foi treinado para pregar o Evangelho, para ensinar a todos o que Deus, através de seu Filho, veio proclamar aqui nessa terra. Então, agora Pedro, ele busca em Cornélio uma confirmação.
por que me chamastes aqui? Mais uma confirmação, porque o homem tem a mania de duvidar. Pedro já havia sido informado por Deus, já havia sido, já tinha ele a visão do Espírito. Deus já tinha falado para Pedro para que ele fosse à casa de Cornélio e lá pregasse aquilo que ele foi treinado para pregar. Deus enviou Pedro à casa de Cornélio para que ele falasse a Cornélio tudo aquilo que ele viu e ouviu de Jesus, tudo aquilo que aconteceu, os acontecimentos que teve em Jerusalém. Pedro vai lá na casa de Cornélio e conta para ele, prega para ele. E Cornélio ajunta vizinhos, ajunta familiares, assim como nós estamos hoje, para ouvir, não apenas, mas para ouvir o que o Espírito ia falar através de Pedro. Aleluia. Aleluias. Peço perdão aos irmãos, minha garganta está um pouco rouca ainda, sabe? Mas vamos dar continuidade à palavra do Senhor. No versículo de número 34, a palavra diz que Pedro, abrindo a sua boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz justo. Ou seja, Pedro está mostrando para nós, através dessa mensagem nesta noite, que nós precisamos entender que qualquer nação, qualquer pessoa que sujeita a Deus, que acredita que Deus é o único que tem poder para nos transformar nossas vidas, para mudar o nosso ritmo, para mudar a nossa história, para transformar a nossa vida da dificuldade para o bem, da opressão para a liberdade. Deus é o único que tem poder para nos dar um equilíbrio, para nos mostrar através da sua justiça que Ele é o único Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que Deus, Ele só vai atender e responder às nossas orações no momento que Ele achar conveniente. Ele vai avaliar a oração de cada um de nós, vai avaliar as nossas obras, e a resposta virão. A palavra do Senhor diz que Ele, ainda que tardio, mas Ele responde o seu pedido. Aleluia. Glória a Deus. Então Pedro começa a sua pregação. Pedro começa ali, a palavra de Deus vai ser pregada na casa de Cornélio. No versículo 38 a 40, nós vimos que nós temos aqui que não foi lido ainda nesta noite, mas nós vamos falar um pouquinho agora, através da mensagem de Pedro na casa de Cornélio. E ele diz assim, olha, versículo 36: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Aleluias. Aleluias. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia. Deus estava com ele.
O tempo todo o Senhor estava com Jesus. Aleluia. E ainda continua com Jesus, juntos na sua glória. Aleluia. Aleluias. E a pregação de Pedro, ela vai estendendo, e ele diz, olha, no versículo 39, nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram, penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que se manifestasse. Aleluia. Aleluias. Esta é a pregação de Pedro na casa de Cornélio. E com certeza todos estavam ali atentos à palavra que Pedro estava pregando. Com certeza todos estavam com olhos fitados em Pedro, assim como nós nessa noite estamos ligados no trono da graça de Deus. Amém. Porque a palavra diz, no versículo 40, este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. E no versículo 41 ele disse, olha, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, e depois que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Pedro estava confirmando, olha, nós comemos e bebemos com ele, nós caminhamos com ele, e mesmo depois de ter ressuscitado, ele apareceu a nós, confirmando assim que ele está vivo. Aleluia. Para a honra e glória Glória a do teu santo Deus. nome. Glória a Deus. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Glória a Deus. Só a ele devemos dar glória. Só a ele devemos louvar. Só a ele devemos exaltar. Aleluia. Porque ele foi constituído por Deus, Glória a Deus. juiz dos vivos e dos mortos. É ele que avalia a nossa causa. É ele que está sempre intercedendo diante do Pai, em favor de mim e em favor de você. Glória a Deus. Aleluia. As nossas culpas precisam ser confessadas. Assim como o salmista diz, confessei a minha transgressão ao Senhor e o meu pecado não encobri. Ou seja, Deus, Ele quer ouvir de nós uma confissão sincera, uma confissão que nós possamos transmitir a Ele que nós também conhecemos Jesus, sem ver, sem tocar, mas na crença que nós vimos e ouvimos na palavra, nas Santas Escrituras. Aleluia. Precisamos entender que o que Pedro está pregando aqui, no versículo 44, ele está dizendo ainda Pedro estas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha, irmãos, Obrigado, Pai, pela tua bondade. nós precisamos de crer Aleluia. que quando Jesus disse que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, nós precisamos acreditar que este Espírito, Ele está no meio de nós. Aleluia. Ele manifesta no meio de nós, Ele habita no meio de nós. Então nós temos que ter um coração preparado para entender que cada palavra que sai da nossa
o Espírito de Deus está ouvindo. Glória a Deus. Seja elas boas ou seja más, Ele está ouvindo. Precisamos ter uma convicção que ao abrir a nossa boca, seja para orar a Deus, ou seja para conversar de humano para humano, de servo para servo, de pessoa para pessoa, de carnal para carnal, nós precisamos ter uma responsabilidade, que aquilo que sai da nossa boca é que pode nos contaminar. É aquilo que sai da nossa boca é que pode contaminar o nosso coração. Ou também pode nos levar aos ouvidos de Deus, para que Ele ouça e nos beneficie daquilo que nós precisamos. Cornélio foi beneficiado através da sua oração, através das suas atitudes, através do teu louvor, através da tua crença, através das suas convicções de que Deus era o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Cornélio conhecia esse Deus, mas não conhecia o Filho. E a palavra do Senhor diz que quem conhece o Pai precisa conhecer o Filho. Quem não conhece o Pai não conhece o Filho. E quem não reconhece o Filho não reconhece o Pai. Aleluias? Aleluias. Quem não reconhece o Filho não reconhece o Pai. Cornélio teve o privilégio de ser das primeiras famílias a receber a visita dos apóstolos de Jesus, de ter em sua casa um homem preparado, de ter em sua casa um apóstolo de Cristo, treinado por Cristo para pregar o Evangelho e para divulgar a vida do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. E a palavra diz que o Espírito Santo começou a se manifestar ali naquela casa, na casa de Cornélio, onde havia pessoas convidadas por ele, pessoas que eram amigos, pessoas que eram parentes, porque é assim que funciona a igreja de Cristo, é assim que começa a igreja de Cristo. Quando nós iniciamos uma célula, nós estamos iniciando uma igreja, irmãos. É um local de comunhão com Deus. O Espírito Santo precisa de estar ali em primeiro lugar. A reunião na casa de Cornélio, com os amigos, com os parentes, a partir daquele dia não era mais a mesma, porque acrescentou ali o Espírito de Deus no meio dele. Aleluia. Acrescentou ali o Espírito do Senhor naquela casa. E quando o Espírito de Deus começa a habitar na sua casa, a sua casa se torna uma igreja de Jesus. Aleluia. Então, dentro da nossa casa, quando o Espírito Santo habita, não há nada que possamos fazer. Não podemos resistir ao Espírito de Deus, mas entregar a Ele e nos fazer pequenos diante dEle e humilhar diante dEle para recebermos a graça dEle. Amém. Amém? Aleluia. Versículo 46 diz assim: porque os que ouviam falar línguas e magnificar a Deus, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados esses que também recebam como nós o Espírito Santo? Olha o que Pedro diz, vendo toda aquela manifestação, todo o poder de Deus ali na casa daquele homem. Então Pedro diz agora: será que alguém ainda vai se opor a chamar uma água para nós, para que possamos batizar esse povo? Porque esse povo agora está recebendo o que é mais precioso de Deus, o batismo do seu Espírito Santo.
Então eu preciso que alguém arranje água para que esse povo seja batizado em nome de Jesus. Aleluia. Para que o Espírito Santo permaneça no coração desse povo. Meu Deus, quando nós olhamos, quando nós lemos uma palavra como essa, nós precisamos sentir que esse mesmo Espírito, ele precisa habitar em nós. Aleluia, Jesus. E saber também que Jesus, ao ressuscitar, ele subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Aleluia, aleluia. Vivendo na glória com o Pai. Mas ele continua vivo. Glória a Deus. O mesmo Jesus que comeu com os discípulos em carne e osso, ele subiu aos céus. Ele foi elevado aos céus. E ele está vivo. Aleluia. Ele está intercedendo por nós. Aleluia. Diante do Pai. Glória a Deus. E no versículo 48 diz a palavra que e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. O povo estava tão maravilhado que eles disseram: Pedro, fica conosco mais uns dias, porque precisamos continuar ouvindo essas maravilhas. É por isso que nós saímos da nossa casa, deslocamos do nosso conforto da nossa casa, para ouvirmos aquilo que aquele povo, que aquela família estava ouvindo. Você não veio aqui para ouvir a palavra do pastor, da missionária, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Para se humilhar diante dele. Assim como foi dito na palavra de abertura, Davi sendo um rei, coroado de glória, um homem que tinha em seu poder uma nação inteira, ele não ensoberbeceu, mas ele se humilhou, ele arrancou as suas vestes de rei e se prostrou diante de Deus e o adorou. Aleluia, Jesus. Um homem sendo consagrado a rei, com sua coroa de ouro, com suas vestes de rei, vestes reais, ele não se envergonhou, mas ele se humilhou diante do Senhor. Ele se humilhou diante de alguém que é digno de adoração, de louvor. Glória a Deus. Nós precisamos aprender que a nossa casa precisa receber esse dom de Deus, o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito de Deus precisa estar na nossa vida o tempo todo, para que as coisas do mundo não nos atinjam, para que as palavras do mundo não nos peguem desprevenidos, porque é assim que o inimigo quer nos pegar desprevenidos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele cria uma barreira. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que ele é escudo, que ele é a nossa fortaleza. Aleluia, Jesus. E é com ele que nós vivemos, e é com ele que nós andamos, para que nós, nenhuma seta do inimigo, nenhuma gíria do mundo, nenhuma palavra mundana atinja nosso coração, nosso Amém. Amém. Cornélio foi abençoado. Cornélio foi abençoado com o Espírito Santo sobre não só a sua família, mas todos os seus amigos. Quem sabe também através de você os seus vizinhos vão ser alcançados. Aleluia. Quem sabe através do seu testemunho a sua rua vai ser alcançada. Quem sabe através do seu testemunho o Espírito Santo de Deus vai alcançar a toda a cidade onde você vive. Quem sabe através do seu testemunho você vai ganhar pessoas, almas para Jesus também, assim como aconteceu na casa de Cornélio. Eu peço aos irmãos que coloquem no seu coração, e acreditem que somente através do Espírito Santo de Deus que nós conseguiremos viver em santidade e em harmonia com o Senhor. Aleluia.
Busquem o Senhor. Busquem com sinceridade. Assim como Deus ouviu a oração de Cornélio, as obras de Cornélio, Ele também vai ouvir a sua oração. Ele vai ver as suas obras. A palavra do Senhor diz que Daniel teve também, capítulo 10, versículo 12, do profeta Daniel, a palavra diz que Jesus visitou. Olha, Jesus ainda nem tinha se encarnado nessa terra, mas ele esteve com Daniel, porque Daniel teve uma oração sincera com Deus, através do seu jejum e da sua sinceridade. Olha o que Deus disse a Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste no teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Deus vai à tua casa. O Espírito de Deus vai à tua casa por causa das tuas palavras, por causa das tuas orações, por causa das tuas obras, por causa das tuas atitudes. Amém, Jesus. Honra esse Deus. Aleluia. Louva esse Deus. Declare que você é vitorioso, que você é vitoriosa diante desse Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar o missionário Mariana para vir aqui ao púlpito e fazer a oração de encerramento, zelando esta palavra diante do nosso Deus. Eu estou bastante rouco, mas ela vai conduzir, ela vai encerrar esse culto com honra e glória ao nosso Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações, através da nossa irmã, da missionária Mariana. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, encerrar este momento, essa palavra abençoada que iniciou na semana passada, que Deus tem falado de maneira poderosa ao nosso coração. Que assim como Cornélio, venhamos a escutar a voz do Senhor falando conosco. Que assim como Pedro, venhamos a ser canal de Deus na vida das pessoas que nos cercam. Que venhamos receber todos os dias esse Espírito Santo sobre nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias. O Espírito Santo de Deus tem escutado as tuas palavras. O Senhor tem escutado as tuas palavras e tem mandado o Espírito Santo de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família. Que você seja um canal, que você seja um canal dentro do seu lar, dentro da sua família. Que a postura de Cornélio esteja sobre nossas vidas, que venhamos a nos posicionar diante do Senhor como homens e mulheres que se prostram, que se humilham e que buscam a palavra do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nos apresentamos mais uma vez diante de Ti, Pai. Te agradecemos por esta palavra que vem nos ensinar, que vem nos exortar e
canal de Deus na vida das nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, que assim como Cornélio, Pai, venhamos escutar a sua voz, Senhor. Venhamos nos prostrar, nos humilhar diante da tua presença, Senhor. Entender a tua soberania sobre nossas vidas. Entendendo que tu és, Pai, o Deus que governa as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa palavra seja como um divisor de água em nós, Senhor. Que teus filhos venham se lembrar, Senhor, e que ao longo da semana o Senhor continue a falar aos nossos corações, Senhor, nos ministrando, nos ensinando, nos direcionando, nos dando norte, Pai, neste mundo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada lar aqui representado, Pai. Nós falamos de ordem aos teus anjos que acampem ao redor de cada lar e de cada família aqui representada. Em nome de Jesus, que a tua paz, que o teu amor, que a tua presença e que a tua palavra alcance cada lar e cada família e cada vida aqui representada no nome do Senhor Jesus. Nós damos uma ordem que todo levante do inimigo sai em nome de Jesus. Toda fúria maligna sai em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, toda maldição, toda seta do inimigo sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu decreto cura em nome de Jesus sobre essas vidas, sobre esses lares e sobre essas famílias, Senhor. Porque em teu nome, Pai, em teu nome o inimigo tem que bater em retirada. Em teu nome, Senhor, vidas são curadas, libertas e transformadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura do Senhor, Pai, paz do Senhor e a presença do Senhor sobre cada vida, sobre cada lar e sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estenda as suas mãos. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e que a santa e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida da santa e amada igreja do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê dá uma salva de palmas.